Olá, eu sou a Aline Maciel, esse é o Sig Scheitel. Nós somos a Mafagafos, uma companhia de criação e pesquisa com foco na cultura da infância. E esse é o projeto Livro para Crianças, Teorias e Práticas, uma proposta de diálogos com profissionais de variados campos da literatura infantil e que pretende socializar pesquisas, experiências e produtos de interesse artístico e cultural. A proposta foi contemplada no edital SC Cultura em Sua Casa, um edital emergencial da Fundação Catarinense de Cultura. Bom, e hoje nós vamos conversar com a Maria Laura Pozobon Spengler, que é doutora em educação, mestre em ciências da linguagem, pedagoga com experiência docente na educação infantil, anos iniciais, ensino superior, é especialista em gestão escolar e interdisciplinaridade e especialista em psicopatologia da infância e adolescência. Também é vice-líder do grupo de pesquisa Literalize, grupo de pesquisa em literatura infantil e juvenil e práticas de mediação literária da UFSC. Atualmente é professora do curso de pedagogia da UDESC. E hoje o nosso papo será sobre ler imagens, reconhecer novos mundos. Maria Laura, bem-vinda. Obrigada, Aline, obrigada, Sig. É sempre um afeto estarmos entre os nossos, né? Mesmo longe. E a pandemia trouxe muitos problemas, mas uma das grandes virtudes desse momento é estarmos mais perto, né? De fazer as coisas que, às vezes, fazendo nossas atividades e demandas do cotidiano normal, né? Mas muito obrigado pelo convite, acho que vai ser muito legal a gente falar um pouquinho sobre imagens, sobre mundos e sobre leitura. Bem-vinda, Maria Laura. Maria Laura, além de tudo isso que a Aline falou da tua biografia, você também coordena o Literalize, que ela já falou, né? Mas coordena o Literalize e também o seminário, o SLIGE, Seminário de Literatura Infantil e Juvenil, lá da UFSC. E, além disso, uma publicação online que é Literatura Infantil e Juvenil, produzida em Santa Catarina, que vai agora para a 4ª edição. A gente gostaria que você falasse um pouco desses trabalhos mais especificamente. Vamos lá. Bom, o Literalize é um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq pela UFSC, né, sobre a coordenação da professora Eliane Debus, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado. A gente se encontrou em 2008 e não se soltou mais, né? O Literalize hoje tem muitas ações, né? E elas vão acontecendo. Durante a pandemia aconteceram muitas coisas, né? Entre elas, várias publicações que estavam engavetadas e que foram retomadas e a gente conseguiu finalizar. Uma das que dos nossos projetos mais importantes do Literalize é o livro da literatura produzida em Santa Catarina para crianças e jovens, né? A ideia dessa publicação já vem lá da época da dissertação da professora Eliane, que ela já pesquisou o que tinha de literatura produzida para criança, né? E é sempre um espanto, as pessoas ficam muito espantadas quando a gente conta a quantidade de material que a gente consegue organizar, né? Porque esses livros não circulam comercialmente, poucos deles, né? A gente que circula em feira de livro, a gente encontra alguma coisa. Mas em livrarias, em grandes livrarias, é muito difícil encontrar. Então, essa publicação já está na 4ª edição, foi lançada em novembro e está em livre acesso para quem quiser acessar, né? Nós publicamos desde 2013, que foi a nossa primeira edição, 1.074 resenhas. Então, significa que são 1.074 livros publicados por autores em Santa Catarina, né? O nosso critério para essa escolha desses livros é que esses autores ou tenham nascido aqui e podem morar em outro lugar, ou morem em Santa Catarina e sejam de outros lugares, porque Florianópolis, especialmente, tem muito disso, né, de pessoas que vêm morar de fora, ou seja catarinense, nascido e vive aqui. Então, nós temos vários, por exemplo, os autores que são de Santa Catarina, mas moram em São Paulo. Ainda assim, a intenção é divulgar de acesso livre, para que todas as pessoas tenham acesso a essas resenhas. O livro não tem o livro inteiro, porque às vezes as pessoas perguntam, né, vocês publicam o livro todo em PDF? Não, a gente não faz a divulgação do livro em PDF. A gente divulga o trabalho através de resenhas e de biografias de autores, ilustradores e tradutores,
para que as pessoas se interessem e comprem o livro, né, para garantir o direito autoral dos autores. Eu acho que isso é importante. Então, já 350 biografias, então são 350 autores, e nessa lógica de autores a gente pensa o escritor, o ilustrador e o tradutor, né? Pensando essas 3 dimensões do livro ilustrado enquanto autores da produção. O Literalize também, esse ano, nós fizemos outras 2 publicações, que o Literalize, o grupo, é um dos nomes dos votantes da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, a gente tem acesso à produção, né? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas nós reunimos nessa publicação, nesse livro, os poemas para todos os anos, foram feitas resenhas de forma mais analítica sobre os livros de poemas premiados nesses anos de 1992 até 2019, né? A nossa pretensão agora é todo ano atualizando esse livro de forma online, né? Isso é da produção nacional, né? Só a produção nacional, isso são os ganhadores do prêmio, né? Entre eles, Léo Cunha, nós temos Rosiana Murray, que ganhou muitas vezes, Manuel de Barros, né? São livros que já ganharam prêmios e nós fizemos resenhas sobre eles. E a última publicação do grupo também é o livro Objeto, As Artimanhas de Construção, né? O SIG já tem um caminho nessa área também, eu acho que é um gosto parecido que nós temos, de pensar um pouquinho o livro primeiro enquanto objeto de cultura, né? O livro enquanto artefato cultural que leva conhecimento. E segundo, pensar a materialidade do livro, né? De como a gente pode ler um livro de formas diferentes. Certo. E essas publicações, tem o site do Literalize? Nós temos o Instagram, que é Literalize_grupo de pesquisa, que é só mandar uma mensagem lá que a gente encaminha pelo... Na descrição do vídeo a gente deixa para o pessoal ter acesso a vocês. Joia. Luiz Lige. O seminário, esqueci do seminário. Então, o nosso seminário, ele tem atingido um tamanho que a gente quase não está dando mais conta, né? O SIG e a Aline sempre foram parceiros nas nossas feituras literárias, né? E a nossa última edição, que foi realizada em 2019 na UFSC, nós já vínhamos com um problema muito grande financeiro, porque as agências de fomento já não estavam mais liberando verbas para projetos como esse. Então, com muita garra e com muita coragem, nós resolvemos fazer o seminário sem cobrar, né? Inscrição, que já é uma característica, né, das pessoas, a não ser quem apresente trabalho, e dessa última vez nem isso, né? O seminário foi inteiramente de graça, com apoio de editoras que nos patrocinaram com a vinda dos autores, dos pesquisadores, né? Os colegas que contaram histórias, que participaram do evento, que lançaram livros. Então, o seminário, a nossa pretensão é organizar um no próximo ano, mas ainda a gente não sabe como vai ser o contexto da pandemia. Estamos esperando um pouquinho para fazer, né? Maria Laura, na sua pesquisa de doutorado, você alça voos entre livros e imagens. A gente supõe que essas asas imagéticas já te levaram para muitos lugares, muitos horizontes diferentes, né? Desde 2007 para cá. Conta um pouquinho para a gente, né? Fala um pouco da sua pesquisa e também da produção atual dessas publicações, né? De livros de imagem, livros ilustrados aqui no Brasil. Então tá, eu vou começar do comecinho, né? De 2008, quando eu comecei meu mestrado, que a pesquisa do doutorado nada mais é do que uma ampliação do que a gente começa no mestrado, né? E não tem como deixar uma pesquisa abandonada lá no cantinho. Então, em 2008, quando eu começo meu mestrado, a minha intenção era publicar, era estudar ilustração, né? Ilustração de livro, porque era uma coisa que, enquanto professora de crianças, que eu era na época, né? Eu tinha muito essa curiosidade de compreender como era a leitura das crianças, né? Das imagens dos livros. Não só dos livros de imagem, mas dos livros de literatura em geral, né? E nesse meio tempo, entre a graduação e o mestrado, eu fiz uma pós-graduação. E nessa pós-graduação tinha uma professora de literatura. E ela me falou uma coisa uma vez que me incomodou profundamente, que ela disse que a gente não devia mostrar as ilustrações para as crianças.
porque a palavra escrita tinha que dar conta da criança imaginar, e que a ilustração, estragava a leitura da criança, né? Porque ela já criava imagens daquilo e não ia além daquilo, né? E aquilo me deixou, arrumei uma briga profunda com a professora, né? Já no dia da pós-graduação, eu não tinha nem estudado isso. Mas a minha compreensão era de que sim, isso é lido, né? É lível, tudo tem possibilidade de leitura no livro, né? E daí a minha pesquisa, eu cheguei no mestrado com essa ideia da ilustração, e então construí o projeto sobre o livro de imagem, quando eu descobri que o primeiro livro de imagem publicado no Brasil era do Juarez Machado, e que o Juarez Machado é um artista catarinense, um artista plástico, né, pintor, que na década de 70 e 80, ele ficou muito conhecido na televisão por conta das esquetes que fazia no Fantástico, né? Quem foi criança nessa época lembra dessas esquetes de bicicleta, ele sempre tem. E eu, então, me debrucei sobre o livro do Juarez Machado e pesquisei livro de imagem. E naquela época, poucas pessoas publicavam sobre esse tema, né? Então, apesar da pesquisa de literatura infantil no Brasil já ter uma construção teórica desde a década de 40, 1940, 1950, pouco se falava sobre o livro de imagem, né? Nós tivemos o Luiz Camargo, em 95, e no finalzinho da década de 70, né, a Yolanda Werneck fez um texto sobre a ilustração do livro. Mas antes disso, pouco se falava, né? E a gente percebe como isso se ampliou nos últimos anos, né? Essa compreensão do livro ilustrado. E quando eu pesquisei o livro de imagem do Juarez Machado, que foi só esse que eu estudei, eu pesquisei a leitura das crianças, como as crianças percebiam essas imagens por meio da semiótica, que na época foi o que deu conta de me explicar um pouquinho do que eu queria saber sobre aquilo, né? Para o doutorado, então, eu ainda queria trabalhar com livro de imagem, mas eu queria trabalhar com formação de professores, né? Porque a gente sabe que, apesar da literatura ser o seu lugar na escola, né? Porque é na escola que ela circula, né? A literatura infantil enquanto todo. Mas não circula na escola, né? Porque os professores têm medo de trabalhar com livro de imagem, têm medo de trabalhar com poesia. Poesia é um dos gêneros que menos se usa e é o que mais as crianças gostam, né? Porque existe esse medo, falta de formação dos professores, falta de acesso a repertórios, né? Então, eu queria trabalhar com formação de professores. No meio do caminho do doutorado, as coisas se movimentaram, como sempre, uma pesquisa que era uma, virou 4, né? E eu optei, então, por trabalhar com os livros do PNBE, que é o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que teve seu surgimento em 1997 e foi ampliado em número e quantidade até 2014. Em 2015, ele foi suspenso e cancelado, né, logo em seguida. Esse programa, então... Oi, querido. Antes de você prosseguir, você está falando em livro e imagem. Tem livro ilustrado e livro e imagem. Você podia só fazer essa distinção para ficar bem claro para a gente? Faço, e qual o teu foco de estudo? É o livro e imagem? O livro e imagem. Então, nós conhecemos um conceito que é de livro ilustrado. Na Europa, ele é chamado de álbum. E no Brasil, é chamado de livro ilustrado, né? Como nos Estados Unidos. O livro ilustrado, ele tem a característica de que a palavra, junto com a imagem, constrói uma narrativa que não funciona sozinha, em uma linguagem ou outra. Então, ele é um objeto, o livro ilustrado, que ele trabalha com essas linguagens, e somadas a ela também a materialidade, quer dizer, o modo como o livro é construído, né? Na minha pesquisa, eu descobri de onde vem a diferença do álbum para o livro ilustrado. O álbum, que se trabalha na Europa, em Portugal, na França, ele tem essas características, mas a característica primordial é de ser de capa dura. Então, ele tem a palavra, a imagem e a capa dura como materialidade. No Brasil, até bem pouco tempo atrás, a gente tinha poucos livros de capa dura. Hoje, não mais. Hoje, nós temos muitos livros de capa dura. Para quem carrega livro da aula, é um martírio, né? Porque ele fica muito pesado. Mas o melhor lado do livro de capa dura é a durabilidade, né? Então, quando uma criança tem acesso para o manuseio, o livro de capa dura garante uma durabilidade, né? Uma qualidade do livro que é diferente. O livro de imagem, por sua vez, ele também é um livro ilustrado, só que ele não tem a palavra, né? Então, ele trabalha com uma narrativa que é construída pela sequência de imagens que contam uma história.
Essa é a lógica do livro de imagem. Porque, às vezes, uma dúvida em relação ao livro, por exemplo, quando a gente vai comprar um livro para bebês, né? Aqueles livros de banho ou livro de pano. As pessoas me perguntam se aquilo é livro de imagem. Não, aquilo não é um livro de imagem, porque ele não tem uma narrativa, né? Ele é livro com aquelas imagens, assim, por exemplo, escolhe o cotidiano da criança. O banho, a fruta, o brinquedo, tarará. Isso são livros que, se ele tiver escrito, pode ser chamado de livro de palavras-chave, se ele tiver a palavra, né, escrita. Se figuras aleatórias, né? Eu trabalho até com esses conceitos na tese, mas eu acho que caracterizando o livro de imagem, ele é o livro que conta uma história. Então, com a sequência das páginas, com o tempo da virada das páginas, ele faz uma narrativa. E ele tem todas as características de um livro com palavras, né? Ele tem personagens, ele tem enredo, ele tem cenários, né? Ele trabalha com a brincadeira da metáfora, mesmo pela imagem, né? Esse jogo de linguagem, ele também possibilita isso. E aí você estava no teu doutorado. No meu doutorado, então. Aí o doutorado eu resolvi pesquisar o PNBE, que como eu já falei, do programa da Biblioteca da Escola. O PNBE foi distribuído, esse programa, para todas as bibliotecas públicas escolares. Então, mesmo uma instituição como uma creche, que não tem uma biblioteca, um espaço biblioteca, recebeu essas caixas de livro, né? E são milhares de livros, milhares de exemplares, porque ele era vinculado assim, por exemplo, nos 4 anos que o PNBE foi distribuído para a educação infantil, que foi de 2008 a 2014, 2008, 2010, 2012 e 2014, as instituições receberam no total 360 títulos diferentes. Na primeira eram 60 e nas restantes 100 em cada uma das edições. Imagina, são 100 livros diferentes, 100 títulos, né? É uma mini biblioteca. Desses 100 livros ainda, dependendo da quantidade de criança que estavam na instituição, recebiam-se mais exemplares. Então, por exemplo, se tivesse 100 crianças, recebiam um exemplar. Se tivesse 200, 2 exemplares. Então, tem instituições que receberam, possivelmente, 500 exemplares, né? Nessa lógica. Aí eu analisei peguei todas as tabelas desses livros que eram fornecidas pelo CEALI, que é um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, que era por meio do CEALI que eram feitas as escolhas, espalhadas em outros grupos do Brasil, né? A intenção disso era atingir diferentes realidades, diferentes contextos, né? Pensando a criança leitora de diversos lugares. Desses livros, então, que garantiam uma qualidade textual, uma qualidade gráfica, né? Uma qualidade material do livro. Uma das exigências era que todas as categorias, todos os gêneros, que a gente chama de gêneros literários, o livro que as crianças recebessem seria igual ao livro que era vendido na livraria. Então, isso ele já parte de um pressuposto de qualidade sem tamanho, né? Hoje, por exemplo, nós temos um programa que se chama PNLD, que as editoras não se adequar aos tamanhos, ao material, né, que é fornecido no edital do MEC. O PNBE, então, desses 360 livros que foram enviados para a educação infantil, 77 livros estavam na categoria de livro de imagem, que era exigido. Então, a gente pensa, gente, é um monte, né? É um monte, porque é muito livro, 70 livros, né? Quando eu fui fazendo as análises, eu descobri que vários livros tinham pequenos textos escritos, e que daí eu, na minha análise, desconsiderei esses textos para considerá-los livros de imagem. Isso acontece por vários motivos, né? Um deles é o fato, eu acho, das editoras, por exemplo, poderem participar de mais categorias, elas escrevem o livro, né? Outra suposição que eu faço na tese as editoras não sabem o que é um livro de imagem, né? Quais são essas características. Então, o desconhecimento da pesquisa científica, né? Do estudo, da análise dos grupos. E, por fim, restaram 59 livros. E, na tese, eu analiso esses 59 livros, né? Separando em categorias. E como a Aline pergunta se alçaram voos, completamente, porque a gente não para de falar deles, né? Então, como é um programa que ele foi demarcado esse tempo, ele ficou muito marcado, esses livros circulam, né, muito. O que se percebe, por exemplo, são
já artigos publicados a respeito dessa, que surgiram depois da análise, né? Um deles, por exemplo, quando analisando todo o acervo, todo esse acervo desses livros de imagem, se percebe poucos livros com protagonismo negro. Então, num país que tem uma lei que exige a educação, né, da africana, afro-brasileira e indígena, nós percebemos que não tem poucos livros, acho que são 4, que trazem protagonismo negro, né, crianças que são protagonistas da história. Somente um deles é de criança indígena. Então, são coisas que a gente isso vai fomentando outras pesquisas, né? E quando a Aline me pergunta assim, e agora tem pesquisado? Eu estou pessoalmente dedicada ao livro-objeto, nesse momento de pesquisa da vida, né? Então, os trabalhos de congresso, o que a gente vem discutindo e vem pensando é a questão do livro-objeto, dessas possíveis materialidades do livro, né? Desse livro que se abre de diferente jeito, que se agiganta conforme a leitura. Então, temos escritos sobre isso, mas nunca deixando o livro de imagem, porque ele sempre está pertinho, né? Maria Laura, então, as escolas, os núcleos de educação infantil, os centros de educação infantil, têm livros de imagem. E como ler esses livros para as crianças? Nos fala assim, não sei se você chegou a pesquisar, mas como é que é a formação das professoras, professores que vão atuar com esses livros? Nos cursos de graduação de letras, de pedagogia, aparece o livro ilustrado, aparece o livro álbum? Sig, bom, a mediação é assim, o livro está lá para ser usado, né? Na época do PNBE, existia uma campanha muito grande que dizia assim, vamos tirar os livros das caixas, porque esses livros vinham nas caixas e às vezes as professoras nem sabiam da existência, né? Eu sou professora de literatura infantil na UDESC, né? Estou trabalhando com a disciplina. Já trabalhei em outros lugares com disciplina, já trabalhei com curso de formação de professores para a mediação da literatura infantil, né? O que a gente percebe, o que para mim me pega muito, que é muito grave, é a falta de repertório dos professores. Eu acho que muito mais do que não saber o que fazer com o livro, é não conhecer os livros, né? Os professores, a gente entende todas as condições materiais para isso, né? Os salários que são baixos, o livro que é caro, e eu sempre lembro do Alexandre Rampazzo, um dia a gente estava conversando sobre isso, e eu falei para ele, disse, mas a gente tem que saber, o livro é uma coisa cara, né? E ele olhou para mim e disse, tu acha caro? Eu disse, não, eu não acho caro, porque para mim um livro é uma obra de arte, né? Ele disse, não, é exatamente isso. Vamos fazer uma comparação muito simples, ele fala. Quanto a gente paga numa resma de papel branco, né? Papel de impressão que a gente usa todo dia em casa. Isso a gente paga R$25 numa resma de papel branco. E a gente acha caro pagar R$39 num livro que tem um ilustrador, que tem um autor, que tem um trabalho do designer, que tem um trabalho das pessoas da gráfica. E eu sempre falo isso nos meus cursos de formação, depois dessa conversa com a Lei. Porque é exatamente isso, né? Os professores têm essa lógica de que o livro é muito caro. Mas eu acho que a gente tem que partir de um outro lugar, né? Que é de pensar assim, ó, vamos pensar num livro enquanto uma galeria de arte, né? O livro ilustrado é uma galeria de arte. Ele pode ser o primeiro passeio pela arte da criança, né? Porque a gente sabe que às vezes é na instituição, que em casa ela não teve, os familiares não ofereceram, né? Esse tipo de material. Mas na creche ela vai ter acesso aos livros, na escola ela vai ter. Então, se a gente partir da ideia de que um livro é uma obra de arte e que no acesso do livro a criança está tendo o primeiro contato com a arte que pode ser possível. Né? Então, eu acho que a gente tem que partir dessa ideia de que a gente está oferecendo para a criança uma obra de arte, né? E um professor, para além do acervo que ele tem na instituição disponível, eu acho que é muito importante que o professor também tenha essas vivências literárias,
sabe? Para poder escolher um livro, de como escolher um livro, né? Tanto o livro ilustrado, o livro de imagem, porque tem muita coisa no mercado hoje, né? Nós temos aqueles livros de 10 por 10, por exemplo, que tem acesso, que não são livros de literatura, mas ainda assim eles circulam nos ambientes, né? Temos os programas das políticas públicas de leitura, que tem também, não é exatamente do jeito como a gente queria, mas eles têm acesso, né? E os professores, e eu vejo que o maior problema da mediação é a falta de repertório, dos professores não conhecerem, os autores não conhecerem, as editoras, ficarem muito presos naqueles livros que tem nas grandes livrarias para comprar e não conhecer o material das livrarias e das editoras que hoje funcionam de modo muito independente e que tem livros de muita qualidade circulando em outros espaços que não esses comerciais, né? E quando eu percebo a mediação, eu acho que o professor, quando ele tem esse repertório, esse conhecimento do livro, quando ele pega o livro na mão, ele já sabe como fazer, né? O livro de imagem, como acontece a mediação de um livro de imagem? As crianças têm muita liberdade para fazer a leitura do livro de imagem. Então, quando a pesquisa se iniciou lá na década de 80, o livro de imagem era usado porque ele era afirmado que era para crianças muito pequenas, que ainda não tinham a palavra escrita como domínio, né? Então, eles não dominavam a leitura enquanto sistematização do código, né? E isso vem sendo reforçado sempre, né? Que a criança muito pequena lê a imagem, mas não lê a palavra. E esses livros, eles vão diminuindo, e na trajetória escolar isso vai acontecendo, a gente já percebe, né? As crianças pequenas têm acesso a livros ilustrados, a livros de imagem. Quando elas começam a ler a palavra, as imagens vão diminuindo até que cessam, né? Quando a gente chega, a criança, eu ia dizer, chega no ensino médio, já não tem mais livros ilustrados para o ensino médio. O PNBE tinha livros ilustrados para o ensino médio. Tá? Então, eles tinham livro de imagem, tinha livro de histórias em quadrinhos, que a gente pensa que essa lógica de no mundo que é repleto de informação como o nosso hoje, né? Vamos pensar nos links da internet, por exemplo, um jovem navegando, uma criança navegando, ela em poucos minutos ela acessa 30 links, né? Ela vai abrindo páginas. E como é que eu posso possibilitar que a criança aprenda a fazer a leitura de uma forma crítica e simbólica mesmo disso que ela está vendo, né? Disso que ela está vivenciando com a informação. Porque nós também temos que parar de afirmar que, por exemplo, jovem não lê, né? Jovem lê muito, ele só não lê o que a gente quer que ele leia, né? Ele não vai ler os cânones do século passado. E ele vai ouvindo também, né, Maria? Esses outros registros, né, que são um pouco discriminados, né? História em quadrinhos, imagem, áudio, né? O audiolivro. Então, eu acho que essas coisas têm circulado de outras maneiras e que, às vezes, a escola não está acompanhando, né? Então, quando um professor propõe um jovem de ler um Machado de Assis, que é maravilhoso, a gente adora Machado de Assis, mas para um jovem, dependendo do seu repertório de mundo, ele não vai compreender, né? E não é compreender o Machado de Assis, não vai compreender a ironia do texto do Machado de Assis, a metáfora do jovem. E para isso que a gente precisa de um repertório, né? Como diz o Antônio Cândido. O Antônio Cândido, naquele texto dele, O Direito à Literatura, ele fala que a grande utopia dos professores de literatura é que um dia no mundo todas as pessoas tenham condições de ler os Irmãos Karamazov, né? Que é o que se considera o suprassumo da literatura, né? O livro de imagem para instituições e que os professores que tenham esse repertório desse material, ele é possível, claro, sim, permitir uma leitura muito autônoma da criança, né? Porque uma criança muito pequena vê coisa na imagem que nós adultos não vemos, né? Ela percebe elementos e essa leitura que não é determinada por uma linearidade como o texto escrito, né? O texto escrito a gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. O texto da imagem a gente lê por onde a gente quiser, né? Onde o nosso olho for chamado a atenção. Um bom autor de livro ilustrado sabe disso, e ele usa isso ao seu favor, né? De puxar o olhar do leitor para aquilo que lhe é interessante naquele momento, né? Deixa eu te contar um caso, Maria Laura. A gente tem um clube de leitura de um dos livros, é um livro de qualidade, né, que a gente estava lendo, e é um livro que é rimado e tal,
e tinha no texto escrito o bode, não sei o que não pode, fazer uma rima assim. E os adultos não viram, mas uma criança falou, não é um bode, é uma cabra, tem tetas. E passou pela tradução e tudo mais. E passou por Então, todo mundo que não leu, não leu a imagem, não leu as tetas da cabra. Que estava mais preocupado com a sintaxe do texto, né? Exatamente. Com a sintaxe da imagem, né? Porque hoje a gente já pensa nessas coisas, né? E pensar assim, por exemplo, a Graça Lima, que é uma grande ilustradora, ela trabalha muito com a ideia de alfabetismo visual, que é a ideia, assim, que para quem entende um pouquinho dessa área, né? Quando a gente fala em alfabetização e letramento, a gente está falando de dois processos distintos, mas que caminham juntos, né? Alfabetização enquanto o aprendizado do código, e o letramento, o uso desse código nas nossas vivências sociais, né? É o modo de ler o mundo através desse código. E existem esses termos também, o letramento visual e a alfabetização visual, que falam disso. A Graça Lima, ela fala que é importante, né, que se as escolas dessem condição de mostrar para as crianças como se constrói a imagem, né? A partir de que elementos da sintaxe eu posso ler uma imagem? Pela cor, pelo plano de frente e fundo, né? Pela sombra, pela disposição, pela moldura das ilustrações, né? Quando a gente pega um texto com moldura, por exemplo, a Angela Lago fazia muito isso, né? Em páginas com moldura, quer dizer, ela foca o nosso olhar para aquele quadradinho e, de repente, ela faz uma página sem moldura, que é como se aquela imagem extravasasse aquele espaço e fosse para fora, né? Isso aí muda o nosso jeito de ler, isso é intencional na hora da produção do livro, né? Nada é aleatório, né? Nessas escolhas. O Sig e a Aline, que já fizeram isso, sabem muito bem. A gente não escolhe uma coisa porque a gente acha bonitinho, quem trabalha com livro, né? Escolhe porque vai fazer um sentido. E quando uma criança percebe, por exemplo, que não é um bode, que é uma cabra porque tem tetas, isso me aconteceu muitas vezes na leitura do Ida e Volta do Juarez Machado. Que dependendo do contexto que a criança está inserida, ela vai dar inferência sobre a imagem que a gente não esperava, né? Como aquela página do Ida e Volta, que tem um cachorro que faz xixi. E em certo momento aconteceu comigo. Então, tem um cachorro que faz xixi num poste, e na outra página tem uma casinha de cachorro. Nessa casinha de cachorro tem um arco-íris. Lógico que quando o Juarez Machado pensou essa narrativa, ele não pensou nesse elemento do arco-íris especificamente. Quando eu fui fazer leitura no primeiro ano, uma das meninas disse, mas esse cachorro é gay? E eu pensei, mas por que é gay? Porque, olha, ele fez xixi em pé no poste e depois ele entra numa casinha com o símbolo do arco-íris. Né? Porque a lógica já tinha vivenciado, vê na imagem da televisão, da passeata, né? LGBTQI+. Então, ela já vai identificando esses símbolos, que para a criança visualmente é muito importante, né? Como é que eu faço a mediação disso? A gente pode ir percebendo, essa leitura pode ser uma leitura autônoma, né? Que a criança possa fazer sozinha e ela mesma produzir as suas inferências, como ela pode ser uma leitura mediada pelo adulto, né? Que é a lógica que a gente pensa, por exemplo, que todo tema cabe na literatura infantil, né? A criança a gente pode ler qualquer coisa, dependendo da mediação, dependendo da escolha, né? Por isso a importância, novamente, do repertório. Então, quando a gente faz uma mediação com adultos com o livro de imagem, eu acho que é muito mais pela puxada da inferência, sabe? A provocação da inferência. Dizer, será que é isso mesmo que está acontecendo nessa imagem? Você já olhou para outra coisa? O que você está vendo no canto assim? Como esse personagem está? O que será que ele vai fazer? Né? Eu acho que é muito mais pela provocação da inferência do que a gente mesmo narrar a história. Eu acho que narrar a história num livro de imagem é meio inútil até, né? Porque a gente passa da lógica de que a imagem precisa sempre ser falada também, né? Quando a gente mesmo narra a história para a criança. Então, a meu ver, a mediação do livro de imagem, ela parte muito mais da provocação para o que a criança vai inferir a partir daquilo. E, normalmente, quando a criança acaba de ler um livro de imagem, ela recomeça. Ela recomeça, porque é essa compreensão do todo, né? Que ele parte de uma ideia micro, ele vai atingir o macro, e quando ele tem o conhecimento do global da história toda, ele quer retomar o começo. Porque a partir desse momento, novas inferências são criadas, né?
em textos como, por exemplo, esse do Juarez Machado, que a gente faz spoiler sempre, né? Que é o texto que não tem a personagem, ela não aparece. E a criança fica o tempo todo, crianças e adultos, né? Esperando que aquela personagem apareça até o final do livro, e não aparece. E o livro retoma para o começo. E ele gira uma narrativa circular, né? Que não tem fim, porque ele pode ser iniciado de qualquer momento. Interessante, né, Maria, que parece que as crianças, especialmente em relação às imagens, e as narrativas, né, parece que elas sabem ler melhor do que os adultos, né? Estão mais abertas. E esse fato de fazer uma segunda leitura, para quem estuda, isso é necessário, né? Você lê primeiro o texto, depois volta, porque você já teve a visão do todo. É um movimento que as crianças, como cientistas que são, né, fazem. Né? A gente talvez precisa aprender a ler imagem mais do que as crianças, né, para poder Eu acho com elas, né? Essa possibilidade de manter esse olhar de descoberta, né? Como a Lúcia Pimentel Góes fala no livro dela, do olhar de descoberta. De pensar como é que a gente se mantém sensível enquanto adultos para isso, né? Porque a gente vai se fechando. O próprio mundo, né? Ele vai nos fechando em bolhas e que não faz com que a gente perceba algumas coisas, né? Como, por exemplo, quando a gente instiga um filho e dizer, olha, que lindo que está o céu hoje. O que você está vendo? Olha essa propaganda. O que será que é isso? Né? E a gente precisa ter esse repertório, porque senão a gente não consegue sair desse lugar comum, né, da leitura. E a criança realmente, ela vê coisas que a gente não vê na imagem, né? O Vygotsky, naquele livro que ele, Criação e Imaginação da Infância, e a gente fala isso, as pessoas ficam chocadas também. E a gente pergunta assim, quem é mais criativo? A criança ou o adulto? O Vygotsky diz que é o adulto. E as pessoas, não, as crianças são mais. Eu disse, não é que as crianças são mais. Os adultos são mais porque nós temos mais repertório, né? Nós temos mais repertório imagético, de leitura, de mundo, de situações, de emoções, né? Dos nossos dramas, a gente já tem nomeação para tudo, né? A criança não. Mas a criança, ela tem esse olhar sensível, né? Ela não tem travas, ela não se trava na hora de fazer, de desenvolver a sua criatividade, como num desenho, por exemplo. Se perguntar para qualquer adulto, dizer, vamos fazer um desenho? Eu não sei. Eu não sou, nunca fui bom desenhista. A criança não tem disso, né? Ela desenha e pronto, porque para ela o significado está em outro lugar, não está na estética do belo, né? Na estética do realista. Ele está em outro lugar. E a criança tem essa liberdade para explorar essas possibilidades, né? Legal. Bom, a gente queria saber se você tem alguns livros aí, para alguns que você pôde selecionar, né, que marcaram aí sua trajetória como pesquisadora, professora, leitora, mãe. Os livros dos afetos, né? São sempre os livros dos afetos. O meu livro de imagem preferido é o livro que eu estudei no mestrado, que se chama Ida e Volta. Né? Apareceu aí. Esse livro ele sempre aparece, não tem jeito, né? Esse livro foi publicado a primeira vez em 76. E eu descobri numa entrevista com o próprio Juarez, que está publicado em algum lugar, aí entrou na internet e perdeu, né? Que esse livro ele fazia parte de um conjunto com outro livro. E eles eram duas narrativas em uma, e ele foi publicado em 1969. Mas ele ganhou o status de livro de imagem, né? Que aqui dá para ler, olha, ele está escrito o melhor livro sem texto, né? Já perdeu, que é a ideia de pensar que a imagem é texto, né? Então ela pode ser lida. Apesar de ter gente que não gosta disso, mas eu gosto. Eu gosto da ideia de que a imagem pode ser lida. Então esse texto do Juarez, ele já começa na capa. Eu acho que ele tem esse trabalho com a materialidade também, né? Ele começa e termina na capa. A lógica das pegadas dessa personagem que não aparece na história, né? Então, mesmo as folhas das guardas de capa, né? Todas elas trazem elementos da narrativa. Então, é uma lógica muito de livro ilustrado, assim, de pensar dessa construção desse objeto como um todo, né? E normalmente a gente escolhe livros que falam muito da gente, né? Também gosto de livro de rir, que é esse aqui. O meu está em espanhol, porque eu trouxe do México, ele nem estava publicado no Brasil, que se chama O Ladrão de Galinhas. Esses dias eu até descobri que ele está rasgado, porque, lógico, mediação com crianças, essas coisas acontece. E a narrativa eu já achei até onde ele estava rasgado. É uma raposa
que rouba a galinha, e rouba uma galinha. E os amigos saem numa viagem desesperada para resgatar a galinha. Eles enfrentam situações, eles dormem em situações muito adversas, e no final de tudo é muito interessante porque eles descobrem, ao espiar pela janelinha da casa da raposa, eles chegam à conclusão que a raposa e a galinha ficaram amigas. Que é essa brincadeira também, né, de quebrar com esse horizonte de expectativa, né, de achar. Então, a última cena é essa, é a raposa e a galinha dando tchau para os amigos que retornam no barco. Então, esse livro, ele tem detalhes muito interessantes, como esse aqui, por exemplo, que eles estão, olha só, enfrentando um mar revolto, e o urso, que é o maior deles, é o barco dos amigos. Uhum. As crianças se divertem muito com esse livro, né? Outro livro que eu gosto, e eu fui separando aqui, eu pensei em temáticas interessantes, né? E técnicas de ilustração. Eu gosto muito desse livro da Graça Lima, que se chama Baré, que esse aqui é o único livro de temática indígena do PNBE para Educação Infantil, e ele tem uma narrativa muito interessante, que é uma criança indígena, e o livro vai contando a vida, do dia a dia de uma criança indígena. Então, as crianças gostam profundamente disso, porque elas veem que, ao invés de ir para a escola, de brincar, de fazer as atividades corriqueiras, um menino indígena brinca com uma onça, tem amigos macacos, né? Nada com os botos, e assim por diante. Outro livro que eu gosto muito, que eu separei aqui também, que se chama Mar de Sonhos. É um livro também de imagem, do acervo do PNBE, da pesquisa de doutorado, e esse é um livro muito bonito, porque ele traz uma criança negra, né? Essa criança está construindo um castelo na beira do mar, então ele apresenta esse protagonismo dessa criança negra, né? Sem fazer traços exagerados, sabe? Que tornam, que traz aquela coisa meio de palhaço, né? E essa menina constrói esse castelo que é tomado pela água, mas a gente vê uma luzinha ali, vocês estão vendo? Sim. Descobre que dentro desse castelo mora uma família. E com a água eles são obrigados a se mudar, então todo dia tem uma mudança, né? Quando o castelo é invadido pela água, os moradores do castelo têm que se deslocar para um outro lugar. E daí é também como essa uma outra narrativa, né? Que ao final do dia, quando a menina, no outro dia, ela volta para a praia, constrói outro castelo, esse castelo novamente é invadido pela água. E daí, então, é mais uma narrativa assim, circular, né? Que eles termina, mas recomeça. Nós temos um outro também, vou passar de mar, já que está falando de mar, né? O livro Onda, da Suzy Lee, que é a trilogia da margem, né? Que são os 3 livros de imagem que ela tem, o Sombra, o Onda e o Espelho. O Onda, não que seja meu mais favorito dos 3, mas ela não é, mas né? A Suzy Lee consegue brincar com a questão da dobra, né? Que é essa dobra central do livro. Então, ela traz a dobra para dentro da narrativa. A dobra é a narrativa, né? Então, todo o aspecto material do livro, ele acaba sendo explorado, né, no material como esse. Então, a cor, o uso da cor, essa lógica dessa dobra como narrativa mesmo, que tem sido muito explorada, né, nos livros objeto. Uma das características desse livro, por exemplo, que a tipografia usada para fazer a capa é a letra manual da Suzy Lee, né? Então, todas as traduções, ela que fez a escrita do texto. Isso aí é muito legal, né, da gente... Sim, das traduções também. E descobrindo, né? Legal. Eu gosto muito de um livro que se chama A Chegada, do Chantão, que é um livro de imagem, mas ele tem características de história em quadrinho, né? Então, ele usa essa cor sépia para contar a história de imigrantes
Eu acho que são temas que são importantes, né, desse trabalho. O livro Chantal também um artista muito conhecido mundialmente, porque essa é pensar um pouquinho nessa... Quando a gente começa a conhecer esse repertório de imagem, vai nos dando condições de conhecer outras coisas, né? Uma Criança Única também é um livro, que ele é um livro chinês, se eu não me engano. Também ele tem essa característica da linguagem da história em quadrinho, né? E ele vai trabalhando com a ideia de imagens mais aproximadas, imagens em organizações de história em quadrinhos. Uma Criança Única, ele fala sobre as crianças únicas na China, quando os pais foram proibidos de ter mais do que um filho, sim, né? Sim. E conta a aventura de uma criança única, né? Desses filhos únicos. Outro livro que gosto muito é o livro de Como Nascem os Pássaros Azuis. E por uma questão de técnica mesmo, eu acho que é importante esse repertório de diferentes técnicas, né? O Walter Lara, a história desse livro, é um desenhista, que é um menino que desenha, né? O Walter ele tem uma questão da aquarela com o desenho realista, né? Eu acho que isso também dá um repertório de obra de arte, né? Acesso a temáticas diferentes por meio de estilos diferentes. E esse menino desenha os pássaros, né? Nessa tábua de desenho, e ao final do dia, os pássaros jogam dentro de uma tinta e viram pássaros azuis e tomam outra dimensão, né? Essa brincadeira com o insólito também, eu acho que a imagem traz isso de uma forma muito possível, né? Então, a bagunça da tinta azul, né? E os pássaros que vão ganhar um mundo diferente, né? Em outro lugar, de repente. Então, todos os dias são pássaros azuis ao mundo. E isso fala um pouquinho dos sentimentos, né? A Marilda Castanha tem esse livro que é o Ops, que apesar de ser um livro com a palavra Ops, ele ainda é um livro de imagem, né? Que ele é um livro de capa dura, ele é todo livro cartonado, né? Com aquelas pontas arredondadas, e também é importante quando a gente pensa um livro para criança muito pequena, né? Como é esse, pensado para bebês. Então, o Ops, da Marilda Castanha, ela brinca com a letra como imagem, né? Então, essa criança que escorrega o ops, que isso é muito bacana para fazer mediação com criança pequena. E, por fim, então, o livro Bárbaro, do Renato Morricone, né? Eu acho que a ideia do Bárbaro é pensar com essa estrutura desse livro que toma outra dimensão, né? Porque que nem o Onda, que a gente abre assim, ele fica gigante. O livro Bárbaro, a gente abre ele de comprido, né? Então, esse livro, a altura dele também dá cabo da história, né? Então, as coisas acontecem em outro espaço, né? Que não somente o espaço horizontal. Eu acho que essa é a narrativa bacana, e como eu já vinha falando, né? A exploração desse insólito, que no livro de imagem, às vezes é mais possível do que no livro com palavras, né? O livro de imagem, ele dá condição para o autor para explorar outras possibilidades mais oníricas, assim, eu acho que é bacana. Sim, muito bem. Muitas possibilidades, né? Muita beleza nesses livros. Obrigado, Maria Laura. Muito legal. A gente podia ficar aqui horas e horas, né, mostrando livros e também falando, né, desse assunto que é tão interessante e tão pouco falado ainda, né? Então, a gente queria te agradecer muito por você ter aceitado aqui o nosso convite para esse bate-papo, né? A gente é muito fã, assim, não só de você, mas também de todo o trabalho, todos os espaços que você frequenta, né? Junto à universidade, outros projetos. Então, a gente fica muito agradecida aí com a possibilidade de conversar um pouquinho contigo. Imagina, eu que agradeço, adoro conversar com vocês, é sempre bom, né? Que nem diz uma estudante minha de TCC, ela diz que é sempre um furacão, é sempre muita coisa boa, né? A gente vai ampliando e se expandindo o tempo todo, é muito bom, obrigada pelo convite. Obrigado. E esse é o projeto Livro para Crianças, Teorias e Práticas, uma proposta de diálogo com profissionais de variados campos da literatura infantil.
e que pretendem socializar pesquisas, experiências e produtos de interesse artístico e cultural. Hoje nós conversamos com Maria Laura Pozobon Spengler, sobre ler imagem, reconhecer novos mundos. E você pode ficar ligado, né, ligada, se você quiser acompanhar as outras entrevistas que nós fizemos, estão todas no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. Então, muito obrigada e até uma próxima.